Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e chegando aí ao encerramento desse ano letivo, nós decidimos fazer uma retrospectiva do que nós aprendemos no sexto ano. Mas eu não vim sozinho, eu trouxe um convidado, o professor Léo, que vai se apresentar para vocês. Oi, Gustavo, tudo bom, turma? Tudo bom? Sou o professor Leonardo, sou professor da rede também. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa desenvolver essa retrospectiva. Prazer, Gustavo, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Ok, eu que agradeço. Então eu estava lembrando, Léo, um pouco do que a gente foi aprendendo, né, ao longo desse sexto ano, e aí eu lembrei que logo no iniciozinho a gente falou muito sobre os conceitos da geografia. A gente falou sobre espaço geográfico, lugar, território, região, mas a gente pegou muito em paisagem. Uhum. E aí eu acho interessante começar pela paisagem, né? O que vem à sua cabeça, assim, quando você pensa em paisagem? Olha, paisagem, muitos alunos me questionam sobre isso, né? Geralmente eles acham que paisagem é tudo que uma câmera pode captar, né? Como se fosse uma fotografia. Mas paisagem vai muito além do que a gente consegue visualizar, né? O conceito de paisagem está relacionado com as transformações que um espaço pode ter e como a sociedade está inserida naquela paisagem também. Então a paisagem é muito mutável, ela está se transformando o tempo inteiro. E a paisagem, ela pode ser percebida também. O que quer dizer ser percebida? É pela nossa visão, sim, mas também pelo cheiro, pelo tato. Então, tem às vezes que a gente lembra de coisas do passado por conta de um cheiro. Aquilo marcou a nossa memória, faz parte da paisagem também. Então, a paisagem é um conceito da geografia muito importante, mas também é muito mais amplo, né? Não é só o que a gente consegue ver, mas ela pode ser percebida. Então, quando a gente está na praia, a gente pode sentir, por exemplo, o toque da areia nos nossos pés, a gente pode sentir a maresia, o vento batendo, o barulho da onda. Tudo isso faz parte de uma paisagem. E paisagem é tão interessante para a geografia que a gente chega a dividir para entender melhor. Então a gente pode falar, por exemplo, da paisagem natural e da paisagem humanizada. Por exemplo, eu tenho aqui nesse slide, então eu tenho aí uma paisagem natural para mostrar para vocês em Caraíva, na Bahia. E o que tem de natural aí? Na verdade, a gente vê apenas elementos naturais, elementos ali que estão por conta da natureza. Então, o mar, a praia, a vegetação, é tudo natural. Então, voltando para mim, a gente tem um outro tipo importante de paisagem, que é a paisagem humanizada, que é aquela paisagem onde a gente tem elementos que foram introduzidos ali pelo ser humano. Às vezes, uma área de reflorestamento, ela tem só árvores, mas foram colocadas ali pelo ser humano, foram escolhidas, plantadas, cultivadas, né? Sem contar outros elementos, como prédios, avenidas, né? Isso tudo aí colocado pelo ser humano. Então, uma vez que uma paisagem tem elementos introduzidos pelo ser humano, ela é uma paisagem humanizada. E eu tenho um exemplo, que está aí no slide, é a Praça 15, aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Então, Gustavo, mas tem árvores. Sim, mas uma vez que tem elementos humanizados, ela é uma paisagem humanizada. E essas árvores também são plantadas, não surgiram aí naturalmente. Essa paisagem aí, ela também serve para a gente pensar em outra divisão, que são as paisagens urbanas e as rurais. Então percebam que isso é uma paisagem de uma grande cidade. Então a gente vai ter aí prédios altos com muitos escritórios, lojas, consultórios, né? A gente vai ter um grande trânsito de pessoas, avenidas movimentadas que vão compor essa paisagem. Voltando para mim, quando a gente pensa numa paisagem rural, a gente vai pensar em plantações, criações de animais, né? Esse tipo de atividade. Isso tudo fica marcado na paisagem. E foi muito legal que você falou sobre os sons, né? Então, o som dos tratores, das colheitadeiras, dos rebanhos, isso tudo vai compor também essa paisagem. Mas nem só de paisagem a gente falou em 2021. A gente também falou bastante sobre água, né? Então a gente falou bastante sobre as bacias hidrográficas, regiões hidrográficas, uso da água. E eu sei que é uma parte que você gosta bastante, né, Léo? Então você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. Excelente, Gustavo. A água, a gente depende da água, né, para a nossa sobrevivência. E é fundamental que a gente conserve as nossas águas. Então, de modo geral, o que seria uma bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica é a convergência dos fluxos de água para um ponto principal, para a área mais baixa de um relevo, de uma superfície qualquer. E aí a gente vai tendo a conectividade de vários rios. Então, essa conexão de vários rios vai formar uma bacia hidrográfica. Só que a bacia hidrográfica está sendo relacionada constantemente com as sociedades que estão habitando ali ao redor. Então, a gente depende da bacia hidrográfica e nós temos que conservá-la. E existem vários elementos dentro de uma bacia hidrográfica.
Então, a gente vai ter, por exemplo, o relevo ali na bacia, a gente vai ter a floresta, que vai ser fundamental para poder conservar a água que se encontra dentro dos rios. E toda essa dinâmica de uma bacia hidrográfica é fundamental para que a gente possa ter a água disponível para o nosso consumo, por exemplo, né? E não só para o consumo para tomar banho ou para beber, mas também para geração de energia elétrica, né? A gente tem várias bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas, né, Gustavo, que são responsáveis por gerações de eletricidade, né, por meio de hidrelétricas. Então, já diferenciando bacia hidrográfica de região hidrográfica, como vocês podem ver no slide, a região hidrográfica é uma região de conectividade de rios muito maior, que pega uma proporção muito maior do território. Então, a gente vai ter, por exemplo, a bacia amazônica, que é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, e uma região hidrográfica muito importante também para o brasileiro. Além da bacia do Paraná, por exemplo, o Rio São Francisco, enfim, vários exemplos que nós temos aí pelo Brasil, Gustavo. Perfeito, Léo. E a gente também falou bastante esse ano sobre os climas, né? Que a gente tem aí uma série de questões aí, né? A gente falou de mudança climática, a gente falou sobre tempo, clima, fatores climáticos, e eu acho isso também bastante interessante. Eu gosto sempre de começar falando sobre a diferença entre tempo e clima. Eu costumo dizer que é o seguinte, tempo é como estão as condições da atmosfera. Então, como está a temperatura, como está a umidade, como estão os ventos, como está a pressão, enquanto o clima é como costuma ser. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Suíça, a gente pensa num clima que costuma ser frio. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa num clima que costuma ser quente. Então, tem essa diferença. Às vezes, leva-se cerca de 30 anos vendo ali o tempo a cada dia para você determinar como é o clima, certo? Então, isso é muito, muito importante. E a gente tem uma série de fatores que vão regular como o clima vai ser em cada parte do mundo. E aí eu trouxe aqui esse slide, que eu tenho um primeiro fator, que é a latitude. Então, o mundo ele é dividido ao meio pelo Equador, pela linha do Equador. E aí a gente vai ter dois trópicos, o trópico de Câncer a norte, o trópico de Capricórnio a sul, e esses dois trópicos eles vão regular o que a gente chama de uma área intertropical, que é a parte mais quente do planeta, onde os raios solares incidem de forma mais direta, mais forte. Dali depois, nessa parte de um laranja mais clarinho, que vai do trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, e depois do trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, as zonas temperadas, onde os raios solares batem já de forma um pouco mais inclinada, então são climas aí mais amenos. Agora, do Círculo Polar Ártico até o Polo Norte e do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul é polar, é coisa gelada de verdade, né? E a gente tem também, aqui voltando para mim, a questão das mudanças climáticas, né? Então, como a gente viu, o tempo ele muda de uma hora para outra. Choveu, parou, fez sol. Aqui, o Rio de Janeiro, nós somos especialistas nisso. Mas o clima, para ele mudar, isso é uma coisa muito mais preocupante. Então, quando a gente pensa, né, no aquecimento global, que é uma espécie de mudança climática, é algo muito preocupante, porque a gente tem espécies animais e vegetais que dependem de um determinado clima para conseguir sobreviver, se perpetuar, né? A gente pensa também que o aquecimento global pode levar à subida do nível dos oceanos. Então, já tem uma série de ilhas na Oceania, por exemplo, que estão desaparecendo embaixo d'água. Então, é algo muito preocupante e o ser humano ele tem uma responsabilidade sobre isso. Então, toda vez que se gera energia, que se produz na indústria, que se produz na agricultura, é preciso sempre evitar a poluição, evitar o desmatamento para a gente ter um clima aí o mais saudável possível, né? Evitar mudanças climáticas. Então, é importante muito ser responsável. E aí tem até um mapa, que é esse que eu vou projetar agora, que ele fala sobre as correntes marítimas e os climas do nosso planeta. E aí é interessante, Léo, que eu fico pensando muito em cartografia, né? Uhum. Sobre como a gente consegue colocar o mundo inteiro nessa telinha aí. Então, voltando aqui para a gente, você pode falar um pouquinho sobre essa questão da cartografia, dos mapas, da importância disso tudo? Claro, claro, Gustavo, é fundamental, né? A cartografia serve para que a gente possa ter uma leitura melhor dos problemas até que existem no mundo, né? Então, quando você está falando de aquecimento global,
Com a cartografia, a gente pode ter um parâmetro muito melhor de onde vai ocorrer, por exemplo, maior aquecimento ou menor aquecimento, né, na superfície terrestre, e aonde a gente vai ter maiores problemas, né? Então, quando você falou, por exemplo, da elevação do nível do mar, a gente vai ter vários problemas também relacionados a terras agricultáveis. O que você imagina? As terras agricultáveis, a gente tem principalmente as planícies, né, que podem ser fundamental para a agricultura. E a gente tem a elevação desse nível do mar, a gente vai ter a salinização desses solos. E essas terras já não vão ficar mais agricultáveis. Então, a gente vai ter vários impactos relacionados à economia também. Então, quando a gente pensa no meio ambiente, a gente também tem que pensar que a gente está protegendo a natureza e principalmente também os seres humanos que fazem parte dessa natureza. A cartografia, então, a gente vai ser utilizada para que a gente possa fazer mapas para interpretar esses dados, para que a gente possa fazer previsões para o futuro e entender como é que tudo isso vai mudar, né, com o tempo. Uhum. Eu acho muito legal que quando a gente pensa em cartografia, a gente tem o dado espacializado. Então, você tem ali uma série de informações, mas quando você coloca aquela informação no mapa, a gente consegue perceber de um outro jeito. Eu acho que é por isso que a gente gosta de geografia, né? Com certeza. Então, o mapa é muito importante a gente perceber, por exemplo, o que significa cada cor num determinado mapa, o que significa cada símbolo. Aí sempre tem um espacinho ali no mapa que é a legenda, que explica tudo. Prestem sempre atenção. E tem uma coisa muito interessante que é a escala do mapa, né, Léo? Você pode falar um pouquinho Isso, sobre claro. a escala? É importante, né? O mapa tem várias funções, mas o principal é a leitura desse mapa, né? Porque quando a gente elabora um mapa, a gente vai elaborar um mapa partindo da nossa perspectiva. Então, eu posso ter uma visão, o Gustavo pode ter outra visão, mas a leitura desse mapa tem que ser padronizada, para que o mapa que eu fizer, ou que o Gustavo fizer, eu possa compreender ou vice-versa. Então, a legenda, como o Gustavo estava falando, são as colorações, por exemplo, que o mapa pode ter, que vai identificar cada elemento do mapa. A escala, por exemplo, vai ser o recorte espacial que a gente vai trabalhar naquela área. Então, a gente pode fazer um recorte espacial de uma área bem pequenininha, de um bairro, por exemplo, ou um recorte espacial que pegue o Brasil, ou um recorte que pegue o mundo, né? E à medida que a gente vai aumentando o nosso recorte, a gente vai diminuir um pouco o nível de detalhamento desse mapa. E à medida que a gente vai aproximando a nossa área, a gente vai aumentar o nível de detalhamento. Isso é ruim? Não é ruim, só depende do seu foco, né, de análise. Uhum. E aí, em seguida, né, o ano foi seguindo, e a gente foi falando muito sobre um patrimônio da nossa cidade, que é o nosso relevo, né, que é o patrimônio geológico do Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que torna a nossa cidade muito bonita e muito visitada são os altos e baixos do nosso relevo, as rochas, né, muito bonitas. Então, o Corcovado, por exemplo, é o principal ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro e é uma estátua do Cristo Redentor em cima de uma rocha. Então, quando a gente pensa em relevo, é muito legal que a gente possa pensar que esse relevo ele é modelado, né, pela natureza e pelo ser humano ao longo de muito tempo. A natureza, ela leva assim, entre milhões até bilhões de anos para construir montanhas. Então, quando a gente olha ali o Pão de Açúcar, o Corcovado, ou ali na Pedra Branca, na Zona Oeste, ou no Jericinó-Mendanha, ali indo em direção à Baixada Fluminense, a gente percebe, a gente tem que olhar e ter essa percepção de que foram choques entre placas tectônicas, né, e que num passado muito distante ocorreu erupção de vulcão também. Hoje em dia, né, os vulcões eles estão adormecidos, né, inativos, na verdade, ou extintos, porque a gente não tem mais choque entre placas ali para formar erupção. Mas a gente também sempre lembra, né, que também teve as forças de fora, né, porque quando a gente pensa em vulcanismo, choque entre placas tectônicas, a gente está pensando nas forças do interior da Terra. Mas a gente tem o intemperismo, que vai tornando essa rocha mais frágil, e a erosão, que vai desgastando essas rochas e vai desenhando o relevo como é. Então, isso tudo leva aí milhões de anos para acontecer. Quando a gente pensa no ser humano, o ser humano ele explode a rocha, faz um túnel em poucos anos, né? Ele cria um aterro em poucos anos, então ele também modifica o relevo, só que muito mais rápido. Então, a gente pode classificar o relevo em algumas formas, que está aí na tela. Aí, se você quiser, Léo, fala um pouquinho para a gente sobre o que são as planícies, planaltos, Claro. montanhas e depressões. Claro, Gustavo, vai ser um prazer. Então, a planície é a área mais baixa que a gente tem na superfície terrestre, né, do relevo.
Geralmente são áreas mais próprias para construção, né, para atividades urbanas, agrícolas. Nós vamos ter aí também o planalto, áreas um pouco mais elevadas. Entre os planaltos, né, ou entre as montanhas, a gente pode ter também depressões, né, e essas depressões são as áreas mais baixas que a gente vai ter entre duas áreas mais elevadas. Só que essa depressão ela pode ser absoluta ou relativa, né? Então, quando a gente tem uma depressão absoluta, a gente está falando de uma depressão que está abaixo do nível do mar. Então, uma grande depressão. Agora, quando a gente tem uma depressão que se encontra acima do nível do mar, mas abaixo de dois relevos, né, mais superiores, a gente está falando de uma depressão relativa. E mundo afora nós também temos as grandes montanhas, né? Os Andes aqui na América do Sul, o Himalaia na Ásia, os Alpes na Europa. E assim, né, a gente fez uma retrospectiva do que a gente viu esse ano. Eu sou muito agradecido por todo mundo que assistiu até aqui. Eu também agradeço muito, Léo, você ter estado aqui com a gente, você esteve com a gente aí no Tira Dúvidas, né, sempre dando essa força e abrilhantando aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado. E eu vou terminar com um desafio. Então, se nessa aula aqui surgiram questionamentos, surgiram dúvidas, faça uma lista com perguntas de geografia que você gostaria de fazer para nós ou para seu professor ou professora. É isso, muito obrigado. E, Léo, você pode se despedir da galera. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês, não só no Tira Dúvidas. Gustavo, obrigado pelo carinho, viu? E um abraço, e a gente se vê aí no próximo ano com mais materiais disponíveis, né? E tchau, tchau.